Fala, meu povo! Opa, que beleza, hein? Começando mais um podcast Descomplica Aí. E esse podcast sempre descomplicando assuntos do dia a dia, assuntos do cotidiano. Já trouxemos aí para nossa mesa vários assuntos importantes. Você consegue acompanhar os demais programas na íntegra no nosso canal no YouTube e também alguns cortes que nós temos aí nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito gostoso que eu gosto pra caramba, que são os pets, gente. Fala sério, né? Quem é que não tem um pet fofinho, bonitinho, legal, amoroso na casa, seja um gatinho, seja um cachorro, enfim. Os pets vêm ocupando cada vez mais um espaço importante na vida do ser humano e também no lar, né? Trazendo ali mais aconchego, companhia, brincadeira. Eu tenho dois e eles são super bagunceiros, fazem a festa lá em casa e a gente pega um amor, gosta tanto. Mas claro que um pet tem vida, e se tem vida precisa de cuidados, precisa cuidar da saúde, precisa aí, né, saber como lidar, porque pet não é brinquedo, apesar de ser fofinho, ser brincalhão, pet não é brinquedo e exige você ter responsabilidade. E para falar um pouquinho hoje sobre essa causa importante, que é a causa animal, né, os pets, os cachorros, os gatinhos e no geral também, recebendo hoje uma amiga, parceira e convidada especial para essa noite, ela que é veterinária, doutora Daiane Duarte. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Murilo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar desse tema que a gente trabalha, vive e ama, né? Os bichinhos aí que são parte da nossa família, né? Ô, doutor, e vem ocupando um espaço cada vez maior, né? Agora tem até certeza. Mãe de pet, pai de pet. Ah, com certeza, né? Aquela coisa que passou do quintal para a cama, né? Então, são os nossos filhos de quatro patas. Como houve uma evolução, né? Porque antigamente, quando você falava num cachorro, tinha uma pegada mais de proteção, o cachorro proteger, aquela coisa. Então, o cachorro ficava no quintal, era uma coisa mais fria, né? Sim. Hoje em dia, até carrinho. Tudo, viagem, vai até na cabine do avião, apoio emocional. São nossos filhos, né? Querendo ou não. Então, assim, são, além de companhia, né? Membros da família. Ô, doutor, e você como veterinária acha que faz bem esse excesso? Até pro cachorro faz bem esse excesso de amor? Ou tem que ter ali os seus limites? Porque eu acho que tem, assim, tem que ter os seus limites, com certeza, mas casais, né, muitas vezes que não podem ter filho ou não querem por algum motivo, acabam, né, querendo sobrecarregar um pouquinho esse amor, né, nos pets, mas, assim, tem que ter, tudo em excesso acaba fazendo mal, né, então, assim, a gente não pode esquecer que eles também são animais, né, eles não são seres humanos, eles também têm os cuidados específicos, né, como animais, né, alimentação, as vacinas, o veterinário, exames, então a gente tem que saber dividir um pouquinho essa questão, porque eles não são humanos, eles são humanizados, né? Olha, boa, isso aí. Então, tem que saber dividir um pouquinho. Ô, doutor, e por falar nesse excesso que eu comentei agora de pouco, a gente tem até um problema, né? Porque, por exemplo, meu cachorro, esse tempo atrás, estava com, como é que é? Ansiedade por separação. Olha isso, gente, vê se dá. Até no cachorro tem ansiedade por separação com o tutor. Sim, ainda mais assim, devido à criação, muitas vezes, eles acabam ficando muito apegados a nós e dependendo do nosso comportamento, acaba afetando também essa questão psicológica deles. E aí, quando a gente precisa sair para trabalhar, eles acabam ficando sozinhos, aí eles acabam tendo esse ataque de ansiedade, o que é uma realidade, né? É um transtorno de comportamento. Olha isso. Mas assim, você pode ver, né, que agora você arrumou outro, né, e aí assim, sempre quando tem uma companhia, alguma coisa que tira aquela atenção, acaba melhorando ali a relação, né, do pet com o ambiente e do ambiente com o tutor também. Né? Então, assim, aquela ansiedade da separação, igual criança. Por isso que a gente não pode humanizar tanto os bichinhos, mas acaba não tendo jeito, né? Então, tem algumas coisas, algumas atitudes nossas também que a gente consegue meio que contornar essa situação. Hoje em dia, você falou agora, até lembrei, tem até velório
Pra cachorro. Tem velório, tem aniversário, tem tudo. Tem tudo. Cremação sempre teve, né? Sempre teve. Cremação sempre teve. Agora sim, tem velório com caixãozinho, Meu tudo. Deus do céu. Tem. Ô, doutor, estamos falando dessa parte fofinha, mas assim, vamos falar um pouquinho dos cuidados essenciais que se deve ter com o pet, né? Porque apesar de muitas pessoas, muitas famílias humanizarem, tem aquelas pessoas que gostam, são aí simpatizantes, mas assim, o cachorro, no limite dele, no quintal mesmo, né? Aquela coisa bem pontuada. Mas todo animal, seja ele muito humanizado ou menos, exige alguns cuidados especiais, né? Sim. E aí eu acho legal a gente citar algumas coisas, como por exemplo, passar por uma consulta com o veterinário. Eu acredito que tem muitas pessoas que não passam, os seus pets Sim. esperam, né, a doença ou ali o sintoma agravar muito para passar, e aí pode ser tarde demais. E dentre, assim, tantas coisas que nós temos, uma que pega bastante é a questão do carrapato, né? Que seja Sim, o cachorro, também. ele vira-lata ou de raça, pegue, gente, É uma dor de cabeça, Meu né? Deus é que do agora céu. com esse friozinho ainda a gente não sofre tanto, Ah, né? que Porque glória. esses bichinhos, esses parasitas, eles gostam mais do tempo mais quente. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a doença do carrapato ela é bem frequente, né? Muito, Tanto muito. nos Eu já cães, passei. nos gatos com menos frequência. E é uma doença que acaba não tendo vacina, né? Diferente de outras patologias. Então, assim, a gente tem que bater muito na questão da prevenção, né? Sempre dar o vermífugo antiparasitário no tempo correto. E também tomar cuidado muito com a higienização, né? Não é porque aquele bichinho ele não vai dormir na cama com você que você não vai dar um banho nele, Entendi. fazer o preventivo nele, né? Entendi. Que daí entra a questão que você me perguntou, né? Das consultas e tudo mais. Então, tudo começa lá quando o animalzinho ele é filhote, né? Com as primeiras vacinas, depois castração. Então, assim, são algumas fases que a gente precisa passar. E aí, depois de um certo tempo, né, na vida adulta, aí entram as manutenções. Então, fica uma coisinha mais tranquila. Mas, assim, o ideal é igual no ser humano. Menos uma vez por ano, ir no médico, fazer uns exames, um check-up, uma vacina, entendeu? E não deixar só para quando apresentar algum sintoma, né? Porque querendo ou não, até a gente às vezes acaba protelando um pouco, né? E eles, como não falam, então às vezes não come ou vomita e a gente acha que tá tudo certo. Ô, doutor, e carrapato é uma praga, né? É Tem uma dois, praga. daqui a pouco você olha. Tem Jesus infestação, amado. fica no Meu ambiente, Deus pode do causar céu. também doenças para o ser humano, como a Olha. febre maculosa. Eita. Então tem que também limpar e fazer esse controle ambiental também. E o que é importante as pessoas que estão acompanhando a gente, doutora, é tentar fazer pelo menos para essa questão do carrapato. Sempre observar bem o cachorro, no banho, né? Dar uma olhada, se tiver, tirar. É importante passar para o veterinário, fazer um exame de sangue, acompanhar. Sim, na verdade, assim, se observar que o bichinho tá com algum tipo de ectoparasita, porque a pulga também transmite, né, hemoparasitoses, que também são doenças, né, correlacionadas. Então, além do preventivo, levar o veterinário, fazer um exame de sangue, porque a doença do carrapato, o que ela faz? Ela faz com que o parasita, né, a bactéria, entre dentro da célula do sangue e das plaquetas e comece a gerar uma anemia. E muitas vezes essa anemia ela é tão profunda e tão silenciosa que quando nos damos conta, às vezes o bichinho precisa até de uma transfusão de sangue. Meu Deus. Então, assim, é uma doença bem grave, mas tem cura. Entendi. Então, assim, precisa ficar atento e muitas vezes o paciente não apresenta sintoma nenhum. E o que é mais comum são picos de febre e o animalzinho para de comer. Então, Meu é Deus. importante ficar de Com a olho doença do carrapato, com a isso. doença do carrapato. Parar de comer e febre. Parar de comer, picos de febre, às vezes algumas manchinhas pelo corpo. Mas são sintomas, assim, mais específicos que nem todo paciente pode apresentar. Mas Legal. são os principais. Ô, doutor, e me fala o seguinte, aquele pessoal que está acompanhando a gente, que fala, poxa vida, mas nem eu me cuido direito, nem eu tenho um convênio, como é que eu vou levar o meu caramelo, ou agora o que tá famoso é o primo do caramelo, né? O fiapo de manga. Sim. Nem eu passo no médico e vou levar o meu cachorro no veterinário. Não vou levar nada. Tem alguma dica básica que a gente possa passar para esse pessoal? Pelo menos dar um banho, dar uma olhada para ver se encontra algum parasita. Sim. É claro que além da inspeção, né, você passa a mão, você dá uma olhada. Tem alguns shampoos hoje em dia que também são específicos para carrapato e você não precisa de receita, tá? Mas shampoos para pet. Lembrando que
Botox, alguns produtos químicos, eles são proibidos e podem até matar o animalzinho. Meu Então, Deus. assim, tem que tomar Botox cuidado. é proibido? Botox é proibido Olha, passar já passei. no animalzinho, porque gera intoxicação e essa intoxicação pode levar à morte. Então, tem que tomar cuidado, porque alguns produtos são de uso ambiental e não pro pet, tá? Então, dá para fazer esse preventivo e alguns antiparasitários também para carrapato, o tutor também ele pode dar preventivo também sem receita. Também em casas agropecuárias, lojas, Legal. também é de fácil acesso. Então, dá para usar como prevenção. Doutora, você falando aqui, sabe o que eu lembrei? Uma O coisa quê? que eu vejo muitas famílias fazerem, que eu acho que você vai, assim, querer morrer. Dar comida pro cachorro. Então... Meu Deus, isso é grave, não é, doutora? Então, em alguns casos, o que pode acontecer? Como a gente relatou no início, né, o animalzinho, ele é um pet, ele é um animal, ele não é um ser humano. Então, tem a alimentação que acaba sendo específica, né, e o animal, ele não pode comer tudo que nós comemos. Por quê? Tem muita gordura, tem muito açúcar, então pode até, além de gerar uma diabetes no futuro, também pode gerar problemas como pancreatite. E aí, assim, o animalzinho que você acha que você tá mimando, às vezes, com um petisquinho, alguma coisa, você vai precisar, de repente, levar numa emergência, porque o que acontece? Essa gordura e esse açúcar acabam prejudicando o pâncreas. Então, vômito, diarreia, uma diabetes, que é uma doença que é para a vida toda, não tem cura. Então, assim, hoje em dia tem inúmeras marcas de ração, tem alimentação natural também, tem nutricionista veterinário. Então, se aquele tutor tem dó, quer dar uma comidinha, só come ração, você pode formular, passar com o nutricionista, e aí ele vai formular certinho aquela dieta para aquele pet com a comida. Ótimo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia nós temos um jeito para tudo, só que não é ideal darmos a nossa comida da mesa pro pet. Tá, e o ideal é o cachorro comer a ração Comer mesmo a ração. No máximo uma fruta, algo Tem mais algumas natural. frutas que são permitidas, como banana, maçã, uva é tóxico, né? A semente da uva é tóxica. Então, assim, tem alguns legumes também que são permitidos. Então, assim, quer dar um agrado? Pode dar uma cenoura, um chuchu, um pedacinho de maçã, ok. Agora, você colocar a sua comida do prato, aí você vai, em vez de você agradar, você vai gerar um problema futuro, com certeza, a longo prazo. Sabe o que eu lembrei, doutora? O quê? Lá vai eu. Quando eu tava na causa animal, e a gente foi atender um caso, faz um pouquinho de tempo isso já, que a gente chegou assim, era um salsichinha. E ele tava morrendo asfixiado. Exato. Daí o veterinário pegou, ergueu ele e chacoalhou pra ver se fazia alguma coisa, tal. Sabe o que ele soltou? A mulher deu pra ele salsicha. A salsicha. Inteira, doutora. A salsicha inteira, engoliu. Meu Deus. Aí ele não aguentou, não deu pra salvar, ele faleceu. Tem que tomar cuidado, até com osso, porque além osso, às vezes alguns tutores, né, algumas pessoas acham que vai proporcionar uma limpeza nos dentes, só que às vezes o osso pode enroscar no céu da boca, engasgar, perfuração, então também não é legal, não é permitido dar. Melhor focar só na ração. Só na ração mesmo, é o ideal. ou se quiser dar uma comida em específico, passar com uma Nutri. Tá, legal, muito bom. Anota a dica aí, pessoal, que eu já vi muita gente dando comida e você fala, meu Deus, o cachorro, não, comendo arroz, feijão e... Sim, é verdade. Meu Deus do céu. Ô, doutora, vamos falar o seguinte. Falamos aí sobre a questão da doença do carrapato. É importante o pessoal prevenir, né? Passar aí com o veterinário, ficar atento ali no seu pet. Falamos também sobre a questão da alimentação, que é muito importante. E algumas coisas que são mais comuns, como, por exemplo, tártaro. Bem dizer, todo cachorro pega, né? O que tem que fazer nesse caso, É muito comum, doutora? até que estávamos falando agora sobre alimentação, o tártaro nada mais é do que o acúmulo daquele alimento que vai se acumulando ali naquela região, né, dos dentes, quando você não tem uma limpeza frequente. Então, a ração, por ela já ser mais dura, e dependendo do formato da ração, ela acaba quebrando e não deixando acumular esse tártaro. Então, quanto mais alimento úmido e mole, comida, sachês, esse paciente ele ingerir, mais acúmulo de tártaro vai ter ali naquele dente. Mole? Mole. Mais tártaro. Mais tártaro. Então, o correto é mais... É mais duro. Nossa. Preconizar só a ração. E tem alguns petiscos, hoje em dia, que também eles acabam induzindo como preventivo de tártaro mesmo. Se é um tártaro mais superficial, porque o tártaro nada mais é do que uma bactéria
que vai grudando ali no dente e ele pode, na verdade, até subir para a raiz do dente, acometendo esse dente por completo e muitas vezes tendo que fazer uma extração. Então, assim, em alguns casos, quando ainda tá leve, alguns petiscos ajudam aí na remoção desse tártaro. Não, eu vou até mais além. A cachorra de um conhecido meu faleceu por conta disso. Ela tava velhinha já, daí precisou levar, parou de comer e tal, precisou levar ela no veterinário. Daí ele falou que teve tanto tártaro que ela nunca fez nada que afetou o coração. Isso. E o estômago, alguma coisa. Porque acaba caindo essa bactéria na corrente sanguínea. Exato. E gerando uma infecção generalizada. Por nunca ter escovado o dente dela. Exatamente. Olha só. E é uma coisa que às vezes a gente acha boba, né? E acaba deixando pra lá, mas é muito importante a prevenção. Principalmente para aqueles mais humanizados, né? Que ficam ali com o dono e aquela coisa toda. É importante manter a higiene, até por conta do mau hálito que eles ficam também, né? Sim, com certeza. Fazer a escovação e não é uma vez por semana, não. O ideal é fazer todos os dias. Melhorar, então. Precisa. Precisa. Ô, doutora, me fala o seguinte, os cães, aí os pets mais humanizados também, tem a questão dos pelos, né? Que muita gente pega, põe na cama, pega uma alergia, uma rinite, agora eu vou dar essa porcaria aqui que não tá me servindo mais. Mas isso não é culpa do pet, isso daí já é da pessoa. Exato. Então, assim, tem que tomar cuidado com a questão dos pelos, sim, por conta da higiene, mas lembrando que banho em excesso também não é legal. Porque acaba tirando a proteção da pele, a oleosidade, acaba afetando a questão da imunidade também. Então, o indicado é banho de 10 a 15 dias aí, muitas vezes. E os felinos, lembrando que eles não tomam banho, né? Eles mesmos se limpam. Porém, lambendo, doutora? Lambendo. Verdade? Eles se limpam. O corpo inteiro? Sim, eles são autolimpantes, né? Basicamente. Gente. Só que tem algumas raças mais peludas, como o pé.